A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Boa noite a todos, que o nosso Deus seja louvado, engrandecido, exaltado. Mais um momento de culto, mais um momento de celebração ao nosso Deus. Que o nosso culto seja realmente para o louvor, para a honra do nosso grandioso Deus. E a nossa mente, o nosso coração, enfim, o nosso ser esteja disposto realmente a enaltecer, a louvar, a bendizer, a glorificar o nome do nosso grandioso Deus. Bendito seja o nome da sua glória. Vamos curvar nossas cabeças e iniciarmos este culto de adoração, adorando, bendizendo, enaltecendo o nome do nosso Deus. Ó bendito Deus, louvado seja o nome da tua glória, tu que estás assentado no trono, ó Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. É com satisfação que estamos mais uma vez aqui para juntos compartilhar a palavra do Senhor, podermos observar a palavra de Deus, meditar na sua palavra e que a palavra de Deus continue a produzir em nós frutos que engrandeçam, que enalteçam o nome do nosso grandioso Deus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra de Deus. Se não estiver aí com a Bíblia, então acompanhar a leitura que faremos no livro de Jó. Jó, capítulo 38. Os 11 primeiros versículos deste capítulo. Jó, capítulo 38. Assim nos fala a palavra de Deus. Leiamos. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos a portas? E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18 dos nossos inários, hino 18 dos nossos inários, Deus dos antigos. Louvemos ao Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão rege sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje
Senhor, tu que rege, tu que sustém os astros na amplidão. Ó Senhor, como diz o hino que acabamos de louvar, ser o nosso esteio, guia e proteção, Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar cada dia mais vendo as nossas vidas sendo fortalecidas pela força do seu poder. Aceite, Senhor, este culto de adoração, cada ato dele, cada canção, cada oração, a meditação da tua palavra, Senhor, que seja para o louvor da tua glória. Continue a nos conduzir, Senhor, na tua presença. Assim oramos, fortalecidos, amparados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O nosso grandioso Deus, aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta, como diz o hino que há pouco nós louvamos ainda, Deus dos antigos é o nosso Deus. Deus dos antigos é o Deus do presente e sempre será, porque o nosso Deus, ele é eterno, ele é atemporal, ele é o único que pode dizer eu fui, eu sou e serei, pois ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E é a esse Deus que nós estamos louvando e glorificando e exaltando o nome dele. Na continuidade do culto também agora, nós vamos confessar os nossos pecados na presença do nosso Deus. Todos os domingos, a cada culto, comumente, nós temos este momento para nos colocarmos na presença de Deus em confissão. Que aprendamos sempre que é dever nosso, é orientação da Bíblia, que nós confessemos os pecados na presença do nosso Deus. Sem nenhum temor, sem nenhum preconceito, no sentido de que nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que ele é misericordioso e sabemos que ele realmente cuida e nos ensina, e possamos sempre reconhecer a importância de confessar os nossos pecados. Livres do pecado, só estaremos definitivamente na glória. Enquanto aqui estivermos, a nossa natureza ainda será e é, na verdade, deturpada pelo pecado, deformada pelo pecado. Mas na glória, quando ganharmos um novo corpo, aí sim estaremos livres de todo tipo de pecado. Vamos confessar os nossos pecados, sabedores que ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados. Vamos orar. Senhor, rogamos perdão. Na tua presença estamos, agora em confissão. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas palavras, atitudes, pensamentos que contradizem o teu santo e excelso nome. Tenha misericórdia de nós e faze com que sempre reconheçamos que somos pecadores e sempre devemos confessar os nossos pecados e lutarmos contra o pecado, para a honra e para a glória do teu nome. Assim nos expomos na tua presença, nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Quem estiver com a Bíblia pode acompanhar aí na Bíblia, mas também vamos ler então o texto que vai estar à disposição, que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo 77. Salmo 77, a partir do versículo 11. Salmo 77, a partir do versículo 11. Assim nos fala a palavra de Deus. Diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e, entre os povos, tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Amém. O teu caminho, ó Deus, é de santidade.
que Deus é tão grande como nosso Deus? Louvemos ao nosso Senhor. Expressemos, não apenas com os nossos lábios, mas expressemos com os nossos corações, cantemos com todo o nosso ser, na presença do Senhor, que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Que cada canção que nós entoarmos aqui, que você, meu irmão, você, minha irmã, possa oferecer ao Senhor como sacrifícios de louvor ao nosso grandioso Deus. Então vamos ter esse momento de louvor, adorando e bendizendo ao nosso Deus com cânticos espirituais. Maior alegria quando
todos sempre. Aleluia. Maranata. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei.
faz bem ao mal. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele
Conforme havia dito ainda pela manhã, que o tema de hoje da nossa mensagem seria e será, agora, o sofrimento do justo. Nós vamos meditar sobre este questionamento, o sofrimento do justo. E justo, entendo, irmãos, aqueles que foram regenerados, aqueles que o Senhor graciosamente salvou, graciosamente abriu a mente, o coração, fazendo com que se arrependesse, confessasse os pecados e andasse na presença dele. Então a gente vai observar o texto que vai dar norte para nós, ele estará no livro de Jó, como daqui a pouco nós vamos observar. O sofrimento do justo, ou seja, o crente no Senhor também sofre, também experimenta sofrimento. Mas isso não é motivo de nós ficarmos desesperados, desanimados, deixados levar pelas circunstâncias difíceis e contrárias à nossa vontade. Pelo contrário, que nós também possamos aprender que o sofrimento, fazendo parte desta vida, também é algo que o Senhor utiliza para fortalecer a nossa fé, para nos aproximar dele, para fazermos cada vez mais pessoas que, de fato, sejam cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E nós, então, estaremos meditando na palavra de Deus sobre esse tema, o sofrimento do justo. Conforme vocês podem observar, e é isso que nós vamos fazer esse paralelo, só para vocês terem a noção da questão de justo, né? Em relação com Deus, a Bíblia, ela divide os homens entre ímpios e justos. Ímpios são aqueles que o apóstolo Paulo aponta na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, como o texto aí que está aí. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Já os justos, justo em si mesmo não há ninguém. São os que foram justificados perante Deus por sua fé, como o mesmo apóstolo nos ensina. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Irmãos, se o nosso perdão, conforme nós vimos ainda há pouco aí no texto, é consequência da justificação pela fé, se fomos aceitos por Deus através de Cristo, por que ainda sofremos? Se a consequência da nossa salvação pela fé, pela obra grandiosa de Cristo, dá a nós a certeza do perdão, a certeza de que Deus está no cuidado, ao nosso favor, dirigindo, nos conduzindo, nos ensinando. Então, muitos ainda fazem essa pergunta, mas por que então ainda sofremos? Por que o crente, podemos dizer, o crente em Cristo Jesus, sofre? Por que o sofrimento do justo? Muitos irmãos que me ouvem agora poderão argumentar que seja desnecessário fazer tal pergunta. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não é desnecessário não. Pois é uma pergunta que sempre se fará. Até a volta de Cristo, sempre será questionado o porquê do sofrimento do justo. E é importante a gente poder abordar sobre essa questão, porque a Bíblia nos orienta sobre este fato. E nada melhor do que os dias que nós estamos vivendo, quando existem muitos sofrendo, poderíamos até dizer todos sofrendo, este momento tão inesperado que ocorreu, que muitos que se dizem cristãos estão vivendo nesse momento e se questionando, mas por quê? Eu também tenho que passar por isso. Por que eu devo sofrer? Irmãos, a minha oração é que a nossa confiança em Deus permaneça firme, mesmo que o mundo pareça estar desmoronando. É a intenção, o objetivo aqui de poder compartilhar esta mensagem com os irmãos, com
o tema, o sofrimento do justo, é que a nossa confiança em Deus, ela permaneça firme. Não importa o contexto a qual estamos inseridos e vivendo nesse exato momento, que nós estejamos arraigados, fortalecidos, no nome do nosso grandioso Deus. O livro que nós vamos compartilhar e que nós teremos como base na nossa mensagem é o livro de Jó. E nós vamos observar que há ali uma pergunta feita por Deus ao inimigo das nossas almas. E essa pergunta, ela ficou registrada no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Jó. É uma pergunta bem curta, mas interessante. Vejamos aí o versículo 8, do primeiro capítulo do livro de Jó. Veja aí. Observaste o meu servo Jó? Mais uma vez. Observaste o meu servo Jó? Irmãos, quando nós nos deparamos com esse livro, quando a gente vê já no primeiro momento desse livro, está registrado para nós aqui informações interessantes a respeito de Jó. Se nós observarmos aqui o versículo 1, olha só como é descrito para nós Jó. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós temos a tendência de pensar que quem escreveu estas palavras, no mínimo, exagerou. Como assim? Como descrever uma pessoa assim? Uma pessoa, como é descrita aqui, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Peraí, acho que é um pouco de exagero da parte de quem escreveu esse livro. E mesmo não havendo nenhuma tradição consistente quanto à autoria do livro, quem o escreveu, há evidências que o escritor viveu em uma época anterior a Moisés. Uma época bem anterior a Moisés. Mas o fato, irmãos, que nos interessa na realidade é que este livro, ele é sim inspirado por Deus. Assim como os demais livros da Bíblia, toda palavra, ela é inspirada por Deus. E já que cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, vamos considerar os seus ensinamentos. Se nós, quando professamos a nossa fé, diante das testemunhas, diante também de Deus e das testemunhas, no dia da profissão de fé, nós declaramos ali que nós aceitamos, que nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então consideremos os ensinamentos da palavra de Deus a respeito da vida deste homem, Jó, como nos é apresentado aqui. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vimos que a apresentação de Jó, no versículo de número 1, o descreve como um homem virtuoso. Um homem virtuoso. Um homem que anda na presença do Senhor. Um homem que realmente teme ao Senhor em todos os seus caminhos. E o mais impressionante disso, irmãos, é que o Criador de todas as coisas, aquele que formou todas as coisas, o Criador de Jó e o nosso Criador também, ratificou os elogios a Jó. Ele confirmou esses elogios que nós encontramos aí no versículo 1. Veja como Deus indagou o inimigo. Voltemos ali para o versículo 8 do nosso texto. Olha só como diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vê, meu irmão, aqui o Senhor derruba por terra qualquer desconfiança de exagero por parte de quem escreveu o livro. Cai por terra. Qualquer tentativa, qualquer questão de pensar, nossa, que exagero apresentar Jó como um homem assim virtuoso, aqui cai por terra isso. Por quê? Por quê? Porque é o Senhor quem fala a respeito de Jó. É o Senhor quem está descrevendo Jó, é o Senhor que está aqui nos passando informações a respeito deste homem de fibra, homem de Deus. Olha aqui de novo, voltemos ao texto. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas é interessante também, meus irmãos, que Satanás, já que ele não crê em nada, não crê em ninguém, e cuja intenção dele é apenas destruir, insinuou que é fácil crer em Deus e nas coisas de Deus quando não se tem falta de nada. Satanás insinuou que era fácil Jó ser um homem assim. É fácil Jó ser temente ao Senhor. É fácil Jó andar na sua presença. É fácil Jó demonstrar um caráter como esse, porque não falta nada para ele. Ele é uma pessoa abastada, ele é uma pessoa rica, materialmente falando. Essa foi a insinuação de Satanás diante do Senhor. Então, a insinuação de Satanás era que é fácil crer e ser obediente assim. É fácil. Assim qualquer um é temente ao Senhor. Quando se tem tudo, quando não falta nada, é fácil temer ao Senhor. Nada falta a esse homem. Olha aí, Jó é riquíssimo. E vejamos então o versículo de número 3, que diz assim para nós: olha Jó, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então veja aí o registro no versículo 3. Então Satanás insinuou a Deus: olha, é fácil Jó temê-lo, porque ele tem de tudo, ele é riquíssimo. Não há no Oriente todo homem mais rico do que ele. A intenção do nefando, do ardiloso inimigo era acabar com Jó e tudo que era seu. Essa era a intenção de Satanás. Ele insinua ao Senhor, diante da indagação de Deus para com ele: olha, você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás então diz: é fácil, assim é fácil, ele tem tudo. A intenção de Satanás é, de fato, acabar com Jó e tudo o que era seu. Sabe por quê? Porque homens como Jó, íntegros e tementes a Deus, são uma desmoralização aos planos do diabo. E a intenção de Satanás, então, é destruir Jó. Vejamos aí os versos 9 a 11 do nosso texto, capítulo 1 de Jó, versos 9 e 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem,
e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha aí, então, a insinuação de Satanás para com Deus. Mas então, para ensinar que o materialismo dos bens terrenos não marca tão profundamente a alma dos que creem, olha só, o Senhor deu permissão ao adversário. Veja aí o versículo 12 do nosso texto. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus já havia descrito o seu servo e bem conhecia o caráter de Jó. Foi Deus quem criou Jó. E o Senhor, ele estava ali presente para inspirar e acompanhar sua batalha contra o poder das trevas. Como já disse, irmãos, o sofrimento torna-se um mistério da fé. Sempre foi um grande mistério da fé, a questão do sofrimento. Um dos maiores expoentes da fé cristã, o homem de Deus, John Stott, ele dizia assim: o sofrimento, sem dúvida, é um dos maiores desafios da fé cristã. O sofrimento, sem dúvida, é um dos maiores desafios da fé cristã. E ele tem razão. E é mesmo. E o caso de Jó é típico, porque quem diz da sua integridade e até proclamou as suas virtudes é o seu próprio Criador. É o nosso Criador. Daí a razão da nossa meditação sobre o sofrimento do justo. Veja, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E este homem sofre. Mas sofre, não é pouco, não, muito. O sofrimento vem como um avalanche na vida de Jó. Por isso que, de fato, o sofrimento é um dos maiores desafios da fé cristã. E é interessante, então, observarmos os ensinamentos que podemos aprender na história desse homem de Deus. A primeira questão que nós devemos guardar, a lição que nós devemos guardar, o primeiro aspecto, é que o sofrimento do justo é um processo de lapidação de sua personalidade. Em outros momentos anteriores, nós já, de alguma maneira, já falamos sobre essa questão. O sofrimento do justo é um processo de lapidação da sua personalidade. Deus só podia permitir aquela experiência de Jó, não só porque conhecia o caráter e a fibra de Jó, pondo à prova quem fosse capaz de sair de pé daquela provação. Além do mais, era Deus quem estava presente para intervir, se fosse o caso. O sofrimento do mundo é um mistério da fé. Há pessoas, irmãos, que são capazes de heroísmo, do martírio, visto que trouxeram em si estrutura moral própria para enfrentar grandiosas tribulações. São capazes de suportar fortes desapontamentos. E na leitura desta história, na leitura daquilo que está registrado aqui para nós, na palavra de Deus, nós podemos observar isso na vida deste homem. Pecador, sim. Mas como Deus bem destacou, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas diante do turbilhão de acontecimentos que acontece com Jó, a sua estrutura, ela continuou fortalecida em Deus. Ele foi capaz de suportar grandes desapontamentos. E é nesses caracteres
que Deus trabalha para fazê-los mais fortes, mais úteis. O profeta Malaquias usa o trabalho do ourives fundindo ouro e prata como figura de trabalho de Deus no enobrecimento e ensinamento do caráter de seus escolhidos. Olha só que interessante que nos diz o profeta Malaquias: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. O processo do ourives daqueles tempos era pôr o ouro no cadinho, aquecê-lo, derretê-lo, até que o volume do metal fundido refletisse, espelhasse o rosto do ourives. Então, o ouro, a prata, eles eram colocados em altas temperaturas para purificar até que a imagem do ourives fosse refletida. Esse é o processo de Deus, irmãos, que quer ver-se refletido na nossa vida, quer ver-se refletido na vida dos seus. Para quê? Para prepará-los devidamente para a sua missão de poder, de amor. Esse é o processo de Deus na vida de Jó. Esse é o processo de Deus na vida de todos aqueles que confiam e que temem ao Senhor. Daí o sofrimento do justo. Então, observamos que, em primeiro lugar, o sofrimento do justo é um processo de lapidação da sua personalidade. Em segundo lugar, podemos observar, o sofrimento vem ao justo para corrigir desvios e abrir novas perspectivas espirituais. Vocês já ouviram relatos de pessoas que começaram a sentir uma pequenina dor, uma dorzinha. E aí, uma dorzinha aqui, passa um dia, 2 dias, um mês. Aquela dorzinha ali, não se importa muito, mas acontece que passa um tempo, essa dorzinha continua. Ela continua incomodando até que se procura um médico e descobre que o problema é mais do que uma dorzinha. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Irmãos, o sofrimento é assim. Um aviso de que pode vir algo mais complexo. É bom corrigir o pequeno distúrbio. Essa foi a experiência do salmista. Olha só o que ele registrou na sua palavra, no texto que temos aí. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Jó era temente a Deus e buscava os retos caminhos. Todavia, em sua angústia, ele aprendeu novas verdades que fizeram luz na vida de Cristo séculos depois. É bem verdade que no Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição dos mortos não se espelha de forma nítida nos ensinos da lei e dos profetas. Mas Jó, em sua tribulação, olha o que ele concluiu. Veja o texto aí. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então vê, irmãos, o sofrimento vem ao justo para corrigir desvios e abrir novas perspectivas espirituais. E além de novos aspectos da fé, aquela tribulação deu a Jó um conceito mais consistente de Deus e de si mesmo, tanto que ele afirmou o seguinte:
Olha aí o texto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, é no contato com Deus e seus desígnios que corrigimos os nossos defeitos, que aprendemos mais e mais sobre Ele, sobre o nosso Senhor. E tantas vezes é na lapidação da dor que descobrimos essas verdades profundas, por dolorosas experiências. A vida desse homem não foi difícil, tudo que ele suportou aqui não foi fácil, mas o fortaleceu ainda mais. Teve mais nitidez nas perspectivas espirituais. Pôde contemplar mais Deus, pôde aprender mais de Deus e sair assim fortalecido na fé, forte, com fibra, com perseverança. Finalmente, irmãos, o sofrimento do justo lhe vem para o testemunho da sua fé. O sofrimento do justo é um processo de lapidação da sua personalidade. O sofrimento do justo vem para corrigir desvios e abrir novas perspectivas espirituais. E o sofrimento do justo lhe vem para o testemunho da sua fé. É generalizada a ideia de que toda tribulação nos vem como recompensa do nosso pecado. A nossa tendência é essa. Todo sofrimento que a gente enfrenta, a gente relaciona é pecado. É por causa do pecado. Ah, você está em pecado, é porque você pecou e você está então sofrendo. Foi isso que os 3 amigos de Jó lhe disseram. Esses homens, quando Jó estava ali na caverna, desesperançoso, naquela situação terrível, procura Jó para dizer: Jó, você se encontra nessa situação porque você desobedeceu, você pecou contra Deus, isso é consequência do seu pecado. Esses homens vieram até Jó com a intenção de consolá-lo. Passaram até uns dias sem falar, mas quando falaram, despejaram as suas filosofias sobre o sofrimento, onde fez que a perplexidade de Jó aumentasse ainda mais. Ele já estava numa situação terrível. E aquelas palavras desses amigos fizeram que a perplexidade de Jó aumentasse ainda mais. Eles apenas filosofaram a respeito do sofrimento. No conceito de seus amigos, eles não podiam conceber um Deus justo punindo um filho sem que esse tivesse quebrado a lei do Senhor. Não entrava na mente deles. Se Deus está punindo um filho, é porque esse filho quebrou a lei. Alguma coisa esse filho fez. Irmãos, é bom lembrar que essa era também a teologia dos rabinos na época de Jesus Cristo. Para eles, qualquer sofrimento tinha origem no mal cometido pelo sofredor ou por alguns dos seus ancestrais. Vamos relembrar o episódio que nos narra a palavra de Deus? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus tratou de curar aquele moço que era cego de nascença com essas palavras, e com o milagre Jesus ensinou que muito do sofrimento que vem ao mundo são para testemunho do poder de Deus e da manifestação da fé.
Jesus, ao curar aquele cego, ele ensinou esse princípio. Que muitos dos sofrimentos que vêm ao mundo, vêm para testemunho do poder de Deus, da manifestação da fé. Quando Satanás foi permitido fazer a prova de fé nos bens de Jó e na sua família, o inimigo materialista que entendeu que os bens e a família são o tudo mesmo que o homem defende de todas as suas forças. Para Satanás, a intenção é, então deixa eu mexer naquilo que ele mais tem de precioso, naquilo que eu sei que ele vai defender com unhas e dentes. Deixa eu mexer nos bens dele, deixa eu mexer na família dele. Mas veja, irmãos, Jó, por seu testemunho, derrotou Satanás. E respondeu em sua frase predileta, que dizia ser ele seus bens e filhos, dádivas de Deus. Olha o que ele diz. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, aí foi derrotado Satanás. Aí foi que ele foi derrotado, mas ele não estava satisfeito. Então o maligno quis outra vez investir contra Jó, em destruir Jó. Mas Deus proibiu. O Senhor permitiu que o diabo lhe provasse tirando a saúde, dando-lhe a ele uma moléstia terrível, asquerosa. Vejamos o texto. Olha só o que nos diz. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Vê, irmãos, a situação? A esposa de Jó, não entendendo, não suportando mais essa situação, ela se rebela. Veja o que ela disse a Jó. Olha aí o texto. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vê, meus irmãos, a situação deste homem de Deus. O sofrimento do justo lhe vem para dar testemunho de fé. Mas olha só que impressionante. Jó, este paciente homem, olha o que ele disse, olha como ele responde à sua mulher. Veja o texto. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Impressionante, né, meus irmãos? A derrota de Satanás foi decretada e o testemunho de Jó registrado para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para o fortalecimento da nossa fé. Assim foi Jó provado e aprovado nesse teste.
e por isso se tornava sacerdote de Deus perante os seus 3 amigos, que não foram capazes de crer na sua integridade, aliada ao seu sofrimento, pelo que Deus lhe deu como ensino. Esses amigos fizeram sacrifícios, tendo como Jó, o sacerdote, que oferece e oblata, visto que somente de Jó Deus aceitaria a oração. Veja aí o texto que nos diz na palavra do Senhor. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Irmãos, o sofrimento daquele justo nos serve de lição através das dores da vida. E é bem propício refletirmos sobre isso nesse instante que nós estamos enfrentando. Para Jó, como para os filhos de Deus, o sofrimento ele tem o objetivo de lapidar a personalidade, corrigir conceitos incompletos e dar testemunho de sua fé. Dar testemunho de sua fé perante o mundo dos homens, o mundo dos anjos, e com esse testemunho agradar a Deus, que está sempre presente nas lutas, nos sofrimentos de seus filhos. É por meio do sofrimento que, como diamante depois de lapidado, brilha, porque nossa tarefa é testemunhar cada vez mais até a medida do varão perfeito. Este processo, irmãos, de santificação está descrito na Bíblia da seguinte maneira. Olhe o texto. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o nosso Deus continue a nos orientar na sua palavra. E que possamos ter consciência sobre o sofrimento do justo. Confiemos em Deus, que é por nós, age por nós, para o louvor da sua glória. Amém. Ó Deus, obrigado por permitir compartilharmos a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos na tua presença, firmes, esperançosos em ti, em toda e qualquer situação, porque o Senhor age a nosso favor. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 108, Aflição e Paz. Hino 108, Aflição e Paz. Logo após o hino, a bênção, e assim terminamos mais este culto de adoração ao nosso Deus. Se casa mais doce me deres usar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me faz
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito de Deus, sempre estejam convosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos deu, mais um culto na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E lembrar os irmãos que durante a semana, quartas-feiras, todas as quartas, às 20 horas, vocês têm recebido em áudio o estudo bíblico no livro do profeta Abacuque. Então, quarta-feira, às 20 horas, vamos ouvir juntos a meditação no livro do profeta Abacuque. Sexta-feira, nossa live de oração. Vamos ali estar presentes. Eu quero agradecer aos irmãos que têm estado conosco neste momento. Mas eu volto a repetir, ainda há outros irmãos que não entraram ainda nessa live. Eu espero que você esteja ali também dispostos a compartilhar conosco as suas orações para orarmos uns pelos outros para a honra e glória do Senhor. Então, sexta-feira, às 20 horas, as nossas lives de oração, elas continuam. Deus os guarde pelo seu poder, esteja sempre com vocês. Amém.